Eu estava dobrado à última peça de roupa quando meu marido parou na porta do quarto com aquela postura de quem já tomou uma decisão, mas ainda está procurando o tom certo para contar. Conheço essa postura. 12 anos de casamento ensinam uma mulher a ler o silêncio antes da fala. Ele ficou encostado no batente, braços cruzados, olhar indo para o chão e voltando para mim. Continuei dobrando. Aprendi que quando você larga o que está fazendo e olha direto para a pessoa, parece que está se preparando para uma briga. E eu não queria começar uma briga antes mesmo de saber o que era. A minha sogra caiu no banheiro, ele disse. Larguei a camiseta, me virei. Ela está bem? Está. Foi só um susto, nada quebrado. Mas o médico disse que ela não pode ficar sozinha por um tempo. Fiquei olhando para ele. E o irmão dele? E a cunhada que morava a 20 minutos da sogra e que sempre disse que ficaria de olho nela? Ele passou a mão no cabelo. A cunhada está no 3º mês de gravidez, com enjoo forte. Não está em condições. Concordei com a cabeça devagar, porque era verdade e porque uma parte de mim sabia que a conversa ainda não tinha chegado no ponto central. Fiquei esperando. Ele olhou para a janela. Eu disse para ela que a gente provavelmente ia conseguir resolver uma coisa aqui. Dobrei o restante da pilha de roupa com cuidado. A frase ficou no ar entre nós como uma conta que alguém colocou na mesa sem perguntar quem ia pagar. Quando você disse isso? Perguntei sem levantar o tom. Ontem à tarde, quando o médico ligou, antes de me perguntar. Ele abriu a boca, fechou. Era o silêncio de quem sabe exatamente onde errou, mas ainda está esperando que a outra pessoa decida não cobrar. Por quanto tempo? Disse eu. Umas 6 semanas, talvez um pouco mais. Peguei a pilha de roupas, fui até a cômoda, fui guardando cada peça no lugar certo. 6 semanas, 42 dias. A minha sogra, com os hábitos dela, as opiniões dela, a maneira que ela tem de entrar numa cozinha e reorganizar o que não precisava ser reorganizado. Não é que eu não gosto dela. A gente tem uma relação cordial, às vezes até boa. O problema é que ela cresceu acreditando que cuidar de uma casa significa ter controle sobre ela. E quando ela entra numa casa que não é a dela, o instinto é o mesmo. Eu tenho uma apresentação importante na sexta, disse ele, como se isso explicasse alguma coisa. Fechei a gaveta. Fui até o corredor, entrei no banheiro, fechei a porta sem bater. Nunca bato porta. Não porque não queira, mas porque aprendi que o barulho entrega o que você está sentindo antes de você entender direito o que está sentindo. Me apoiei na pia, olhei para o espelho. Tenho 40 anos. Tenho uma filha de 11 que está no ano mais exigente do ensino fundamental. Tenho um trabalho como analista financeira numa empresa de médio porte que me pede concentração todos os dias, inclusive nos dias que eu levo o serviço para casa. O nosso apartamento tem 3 quartos, sendo que o 3º é o meu escritório, onde fica minha mesa, minha impressora, os arquivos físicos que preciso manter organizados e o abajur amarelo que ganhei da minha avó e que me faz companhia nas noites longas de fechamento de mês. Esse espaço não era grande, mas era meu. E agora teria uma hóspede que ninguém me perguntou se eu queria receber. Lavei o rosto, enxuguei devagar. Fui para o quarto buscar o celular e fui para a varanda. Liguei para a minha irmã mais velha. Ela tem 44 anos, é enfermeira, criou os 2 filhos em boa parte sozinha depois da separação e é o tipo de pessoa que ouve tudo até o fim antes de dizer qualquer coisa. Quando eu termino de contar algo para ela, ela não pergunta como me sinto. Ela pergunta o que eu já decidi. Contei tudo. Ela ficou em silêncio por uns 4 segundos. E você vai aceitar assim? Ainda estou pensando. Ela disse meu nome do jeito que ela diz quando quer que eu preste atenção de verdade. Você sabe o que acontece quando você deixa entrar sem combinar nada antes? Eu sabia. Tinha visto acontecer com minha colega de trabalho quando aceitou a mãe por 3 semanas e 3 semanas viraram 4 meses. Tinha visto acontecer com uma vizinha cujo sogro veio se recuperar de uma cirurgia e ficou tão confortável que começou a dar opinião sobre como a filha cuidava dos netos. O provisório se instala. Deita a raiz antes que você perceba que já não tem como arrancar sem machucar todo mundo. Deixa eu dormir com isso, eu disse. Dorma. Mas não acorda diferente do que você é. Desliguei. Fiquei olhando para a rua lá embaixo.
Era uma terça-feira à noite sem peso nenhum que estava ficando pesada. Um ônibus passou, depois a rua ficou quieta. No fundo, não tenho nada contra a minha sogra como pessoa. Ela é uma mulher que criou 3 filhos quase sozinha depois que o marido adoeceu cedo, que trabalhou durante décadas como costureira sem reclamar, que aparece no aniversário da minha filha com bolo feito em casa toda vez. Tem qualidades reais. O problema não é o que ela é. O problema é que quando ela entra num espaço, ela organiza. Não por maldade, por hábito. Porque durante 50 e tantos anos foi assim que ela demonstrou que estava cuidando. E quando você já tem um espaço organizado do jeito que funciona para você, a reorganização de alguém que não foi convidado a reorganizar não é cuidado, é ocupação. Na manhã seguinte, levei minha filha para a escola, voltei para casa, fiz café, sentei na mesa da cozinha com o caderno que uso para pensar. Não um diário, um caderno de projeto. Escrevo o que é fixo, o que é variável, o que precisa de atenção antes que vire problema. Liguei para minha amiga Cláudia durante o almoço. Cláudia tem 42 anos, é designer, foi casada uma vez e meio segundo casamento está indo bem. É a pessoa mais prática que eu conheço. Quando ela ouve um problema, ela não oferece conforto primeiro. Ela oferece estratégia. Contei a situação. Ela ficou em silêncio pensando. O que você já está planejando? Ela perguntou. Contei o que estava planejando. Ela ficou quieta por 2 segundos. Depois disse, precisa de mais alguma coisa de mim? Voltei para o trabalho com a cabeça mais organizada. À tarde, entre uma reunião e outra, abri o site de uma academia de pilates que fica a 8 minutos de casa. Tinham aulas nas segundas e quartas, às 19h30. Me matriculei e paguei 6 semanas adiantado, não porque eu precisava de pilates especificamente, mas porque precisava de um lugar que fosse meu fora de casa, durante o período que a minha casa não ia ser completamente minha. A segunda coisa foi ligar para a minha vizinha do 5º andar, Dona Eulália, 72 anos, aposentada, que adora a minha filha e que já ficou com ela outras vezes quando eu precisei. Combinamos que nas segundas e quartas ela buscaria minha filha na escola e ficaria até eu voltar do Pilates. Paguei pelo serviço, porque Dona Eulália não é obrigação de ninguém e porque deixar claro que é uma troca evita que vire um favor que acumula. A terceira coisa foi reorganizar o escritório antes da minha sogra chegar. Tirei os arquivos físicos mais importantes, coloquei numa caixa trancada no meu guarda-roupa, desconectei a impressora e guardei o cabo. Deixei no quarto o essencial para ela ficar confortável, mas deixei visível, em cima da mesa, o porta-retratos com a foto da minha avó e uma folha de papel com a senha do Wi-Fi, como quem diz: este espaço tem uma história antes de você chegar. Naquela noite, depois que minha filha dormiu, sentei na sala com meu marido e disse: preciso te contar algumas coisas antes da sua mãe chegar. Ele abaixou o celular, me olhou. Respirei fundo, não de nervoso. O tipo de respiração de quem praticou o que vai dizer e sabe exatamente onde quer chegar. A sua mãe é bem-vinda aqui. Disse isso de verdade, porque era de verdade. Mas algumas coisas precisam ficar claras antes. Ele ficou quieto. Acenei com a cabeça para continuar. Primeiro, o escritório continua sendo meu espaço de trabalho. Ela dorme lá, mas a mesa não é dela. Se eu precisar trabalhar em casa, ela se acomoda na sala. Isso não é negociável e você explica para ela antes de ela chegar, não quando o problema já tiver acontecido. Camila, ela não vai. Deixa eu terminar, eu disse sem rispidez, só com clareza. Segundo, a rotina da nossa filha não muda. Horário de dormir, alimentação, tempo de tela. Sei que sua mãe vai querer agradar e vai querer fazer exceções porque é a avó. Você conversa com ela sobre isso antes. As exceções criam confusão para a criança, e a confusão quem vai resolver sou eu depois que sua mãe for embora. Ele ficou olhando para mim com a expressão de quem está procurando onde está a agressão nessa conversa e não está encontrando. Terceiro, a cozinha tem uma lógica. Ela pode usar como quiser, mas não reorganiza armário, não descarta o que eu tenho, não compra para substituir sem me perguntar. Se quiser contribuir com alguma compra, me fala antes. Meu marido ficou em silêncio por um momento. Depois disse: você foi planejar tudo isso quando? Hoje. Mas você disse que ia pensar. Pensei.
Isso é o resultado de pensar. Por que você não me contou que estava organizando essas coisas antes? Deixei a pergunta ficar no ar por um segundo. Por que você não me contou antes de dizer para a sua mãe que a gente provavelmente ia conseguir resolver? Ele olhou para o chão. Você dispôs do meu espaço, da minha rotina, do meu escritório sem me perguntar. Eu organizei o que precisava organizar para que a minha vida não desmoronasse durante esse período. Me parece proporcional. Ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse: Você vai falar essas regras diretamente para ela? Algumas sim, na hora certa. Outras você fala. Você é o filho. Certas coisas chegam melhor pela voz de filho do que pela voz de nora. Ele não respondeu logo. Depois assentiu do tipo de assentir que significa que a pessoa entendeu mais do que o que foi dito. Fui para o quarto. Dormi bem. A minha sogra chegou numa quinta-feira à tarde com uma mala grande, uma sacola de tecido com bordado que ela mesma fez e um sorriso que tomou o corredor inteiro. Ela tem 66 anos, cabelo branco curto, mãos de quem trabalhou a vida toda com agulha e linha e uma energia que enche qualquer cômodo antes mesmo do corpo entrar. Minha filha correu abraçar a avó. Eu disse que o quarto estava pronto, que o banheiro era compartilhado com minha filha de manhã até às 8 e que havia espaço no armário para as roupas dela. Obrigada, filha, ela disse. Eu sei que é um incômodo grande. É um período, eu disse. A gente se organiza. Ela assentiu. Foi desfazer as malas. Os primeiros dias foram de observação silenciosa, não fiscalização, que são coisas diferentes. Observar é entender onde o atrito vai aparecer antes que ele apareça. Fiscalizar é esperar para punir. Não era isso que eu queria. Na sexta-feira de manhã, a minha sogra fez pão. Acordou antes de todo mundo. E quando eu desci para a cozinha às 6:30, havia cheiro de fermento quente espalhado pelo apartamento e ela estava com o avental que trouxe na sacola de bordado, enfarinhada até os cotovelos. Minha filha desceu 15 minutos depois e ficou parada na entrada da cozinha com a expressão de quem não esperava esse presente. Anotei aquilo. Era um ponto positivo real. Na tarde do mesmo dia, voltei do trabalho e a minha sogra tinha reorganizado o armário de panelas. Não trocado, não jogado nada fora, só reorganizado por tamanho. A frigideira que eu uso toda manhã estava no fundo, atrás de 2 panelas que eu uso uma vez por mês. Fui até o quarto dela, bati na porta. Pode entrar, ela disse. Abri. Ela estava costurando alguma coisa perto da janela. As panelas, eu disse com tom direto, mas sem agressividade. Preciso que voltem ao lugar que estavam. Ela me olhou com uma expressão de leve surpresa. Eu só organizei por tamanho. Achei que ficava mais fácil. Para você fica mais fácil, concordo. Para mim, que uso aquelas panelas todos os dias, fica mais difícil. Preciso que voltem. Ela ficou quieta por um segundo. Depois disse: Claro, desculpa. Não quis atrapalhar. Eu sei, eu disse. E saí. Reorganizei as panelas. Não precisei mais falar sobre isso. Na segunda-feira à noite fui para a primeira aula de pilates. Saí às 7, voltei às 8:20. O apartamento estava com a televisão ligada na sala, a minha sogra sentada no sofá com o bordado e meu marido do lado com o celular. Minha filha já dormia. Tomei água na cozinha. Fui ao banheiro. Passei pela sala. Como foi? Meu marido perguntou. Muito bom. A minha sogra levantou os olhos do bordado. Você faz pilates faz tempo? Comecei agora, eu disse. Ela me olhou por um segundo com uma expressão que eu não soube ler completamente. Depois, abaixou os olhos de volta para o bordado. Na quarta-feira, minha filha teve prova e ficou ansiosa na hora do jantar. A minha sogra, com a melhor das intenções, disse que prova era fácil, que ela era inteligente, que não tinha motivo para nervoso. Minha filha encolheu no lugar dela, que é exatamente o que ela faz quando sente que o sentimento dela foi diminuído em vez de acolhido. Eu conheço a minha filha. Sei quando ela precisa de espaço para sentir e não de discurso para se animar. Depois do jantar, quando a minha sogra foi para o quarto, me sentei com minha filha na sala. A prova de amanhã, eu disse. Você estudou o que deu para estudar. Nervoso antes de prova é normal. Não precisa fingir que não está. Ela apoiou a cabeça no meu ombro. A vovó acha que eu estou exagerando. Vovó só está tentando ajudar do jeito que ela sabe, eu disse.
O jeito dela é diferente do nosso. As duas estão certas. Ela foi dormir mais leve. Mais tarde, fui até o quarto da minha sogra. A porta estava entreaberta. Bati de leve. Pode entrar. Sentei na beira da cama enquanto ela terminava de passar creme nas mãos. Disse com cuidado: quando a minha filha está ansiosa, ela precisa que a gente ouça primeiro. Ela não recebe bem o "não precisa ter nervoso", porque para ela aquilo é real. Se você disser "eu entendo que está nervosa" e vai passar, ela responde melhor. A minha sogra ficou me olhando por um momento. Depois disse: "Não sabia disso." "Agora sabe", eu disse. E saí. No dia seguinte, minha filha voltou da prova aliviada. A avó esperou ela contar como tinha sido antes de dizer qualquer coisa. Minha filha contou tudo. As duas ficaram à mesa por 40 minutos enquanto eu trabalhava no escritório. Anotei aquilo. O atrito de verdade aconteceu no começo da terceira semana. Eu tinha uma reunião por vídeo às 14 horas. Precisava do escritório e tinha combinado com meu marido na véspera que ele avisaria a mãe para ficar na sala naquele horário. Às 13h40 fui até o escritório e a porta estava fechada. Bati. Silêncio. Abri devagar. A minha sogra estava sentada na minha cadeira, de costas para mim, falando no celular em voz alta com alguém e tinha espalhado sobre a minha mesa os materiais do bordado que ela estava fazendo. Fiquei parada na porta. Ela me ouviu, virou, ficou sem jeito imediatamente, cobriu o celular com a mão. "Ai, filha, pensei que você ia usar a sala." "Uso o escritório. A senhora sabe disso. Tenho reunião em 20 minutos. Ela se levantou rápido, começou a juntar os tecidos. "Desculpa, foi mal. Só vim para ter mais luz. A janela da sala não pega sol agora. Enquanto a senhora termina a ligação, eu preparo o computador aqui do lado de fora. Quando terminar, eu preciso entrar." "Sim, 5 minutos." Foram 12 minutos. Entrei, organizei a mesa, respirei fundo, abri a reunião no horário certo. Naquela noite, meu marido me encontrou na cozinha lavando a xícara do café. "Minha mãe me contou o que aconteceu hoje cedo. Disse que você foi um pouco seca com ela." Enxuguei a xícara, olhei para ele, fui direta. São coisas diferentes. "Ela não fez por mal, você sabe como ela é." "Eu sei." E disse o que precisava ser dito sem gritar, sem drama, sem humilhar. Se houve constrangimento, o constrangimento é a resposta natural para entrar no espaço de alguém sem avisar. Não é punição, é consequência. Ele ficou em silêncio. "Eu não fui cruel", continuei. "Não fiz ela se sentir uma intrusa. Disse o que precisava e voltei ao trabalho. Se isso foi seco, prefiro ser seca a deixar passar e ficar resmungando sozinha por dentro." Ele não respondeu logo. Fui para o quarto. Na manhã seguinte, a minha sogra me perguntou se eu queria café com leite. Disse que queria. Ela serviu, sentou do lado. Ficamos em silêncio por um momento olhando pela janela da cozinha. Não havia clima ruim. Havia clareza, que é diferente de frieza. Passado esse atrito, alguma coisa foi se ajustando dentro do apartamento sem que ninguém decretasse nada. A minha sogra começou a perguntar antes de usar a cozinha para cozinhar algo que tomasse mais tempo. Começou a avisar quando ia receber uma ligação longa. Parou de reorganizar o que já estava organizado. Não veio de sermão. Veio de um limite que estava posto desde o começo e que não se moveu. Meu marido percebeu antes de eu comentar. "Você não brigou com ela uma vez", ele disse uma noite enquanto a gente tomava chá na varanda depois que minha filha dormiu. "Não precisei brigar. Como você faz isso?" "Sou consistente", eu disse. Toda vez que cruzou uma linha, eu disse na hora. Não depois de acumular, não depois de explodir. Da primeira vez, sem drama, sem punição. Só a informação de que aquilo não funcionava para mim. Ele ficou quieto por um momento. Depois disse: "Você poderia ter feito isso comigo também, às vezes." Deixei a frase pousar entre a gente. "Estou aprendendo", eu disse. "Com atraso, mas estou." A virada de verdade aconteceu numa quarta-feira à noite que eu não estava esperando. Eu estava fechando uma planilha no escritório quando ouvi uma batida leve na porta. "Pode entrar." A minha sogra abriu a porta, ficou no vão. Na mão, um prato com 2 fatias de bolo de fubá ainda quente. "Fiz à tarde. Não sabia se você ia querer." "Obrigada." Puxei uma cadeira com o pé, ofereci. Ela hesitou por um segundo, depois entrou.
Sentou na beira como quem não quer ocupar mais do que o necessário. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Pode. Eu incomodo muito aqui. Larguei a caneta, olhei para ela. Por que está perguntando isso? Ela dobrou as mãos no colo. O meu filho sempre falou de você como uma pessoa calma. E você é calma, mas também é muito firme. Não sei se as vezes que você me corrigiu foi porque eu errei de verdade ou se é o jeito que você é com todo mundo. Pensei por um segundo. As duas coisas, eu disse. A senhora cruzou algumas linhas que precisavam ser nomeadas. E sim, sou assim. Não guardo as coisas para depois. Não porque seja difícil, mas porque aprendi que guardar não protege ninguém. Só aumenta o tamanho do problema quando explode. Ela ficou em silêncio, olhou para o prato de bolo. A senhora incomoda? Continuei. Às vezes. Não porque seja uma pessoa ruim, mas 6 semanas num apartamento com pessoas que não são o seu núcleo é difícil para todo mundo, independente de quem seja. A senhora também tem feito esforço. Isso eu vejo e conta. Ela levantou os olhos. Nunca fui muito de perguntar. Sempre achei que perguntando eu incomodava mais do que fazendo. Depende do que faz, eu disse. Às vezes perguntar é exatamente o que não incomoda. Ela deu uma risada curta, quase involuntária. Depois ficou séria de novo. Você é diferente das noras que eu imaginei que meu filho ia ter, ela disse. Não no mau sentido. É que você não faz as coisas para agradar. Você faz porque é o que você acha certo. Tentei passar a vida fazendo para agradar, eu disse. Cansou antes de funcionar. Ela assentiu devagar, o tipo de assentir de quem reconhece alguma coisa própria naquilo. Ficou mais uns 15 minutos. A gente comeu o bolo e falou de pouca coisa. Quando ela saiu, fechou a porta com cuidado. Fiquei olhando para o prato vazio. O bolo estava bom. Era a receita da mãe dela, que eu nunca tinha pedido, mas que um dia vou pedir. Anotei aquilo. Na quinta à noite, voltei do Pilates às 21 horas e encontrei minha filha e a avó sentadas na mesa da sala com papel, tesoura e retalhos de tecido espalhados. Estavam fazendo um porta-canetas com tecido de sobra da sacola de bordado. Minha filha tinha a língua para fora de concentração. A minha sogra estava ensinando com aquela paciência miúda de quem já ensinou muita gente na vida. Fui tomar banho sem interromper. Quando saí, minha filha já tinha ido dormir e a minha sogra estava guardando os retalhos sozinha. Ficou bonito o porta-canetas? Perguntei. Ela riu. Ficou torto. Mas ela ficou orgulhosa, então ficou perfeito. Fui para a cozinha buscar água. Quando voltei para o corredor, ela já estava no quarto com a porta quase fechada. Parei por um segundo. Boa noite, eu disse. Boa noite, filha. Dormiu bem. Fui para o quarto. Meu marido estava lendo. Como foi o Pilates? Muito bom. Ele abaixou o livro. Minha mãe está diferente. Diferente como? Mais leve. Ela me ligou outro dia e disse que estava se sentindo útil aqui, mas sem se sentir no caminho. Fiz uma pausa. Às vezes as pessoas precisam de um espaço que tenha estrutura para saber onde elas cabem dentro dele. Ele me olhou por um tempo. Depois disse: ela ia querer ter vindo de qualquer forma quando caiu, mas foi eu que ofereci sem te perguntar. Isso foi errado. Olhei para ele. Não foi por maldade. Foi por hábito de achar que, como você sempre resolve, eu podia decidir pelos dois como se a decisão fosse só minha. E não é. Nunca foi. Fiquei em silêncio por um momento. 11 anos ensinam a distinguir entre quando alguém está dizendo o que você quer ouvir e quando está dizendo o que entendeu de verdade. Era a segunda. Era isso que eu precisava que você entendesse, eu disse. Entendi. Demorou mais do que devia. Entendeu? Repeti. Não para cravar, mas para que ele ouvisse o próprio sim. Entendi. Ele colocou a mão sobre a minha, devagar como uma pergunta. Não me afastei. Na quinta semana, a minha sogra recebeu a notícia de que podia voltar para casa. O médico disse que a recuperação havia sido boa, que com cuidado ela já estava liberada. Ela me contou na cozinha enquanto eu fazia café, com aquela expressão de quem está feliz e um pouco sem saber o que fazer com o feliz. Ótimo, eu disse, e era de verdade. Vou conseguir dormir na minha cama, ela disse. Sua cama é melhor do que qualquer cama de hóspede. Ela riu. Ficou em silêncio por um segundo, então disse: você tem uma semana ainda de Pilates pago, não tem? Tenho.
Por quê? Só perguntando. Espero que você continue depois. Vou continuar. Ela assentiu, pegou o café, foi para a varanda. Nos dias que se seguiram, o apartamento foi voltando ao ritmo natural, como um cômodo que vai reconhecendo o próprio tamanho depois que a mobília extra foi embora. A minha sogra começou a deixar as coisas como encontrava. Começou a preparar as próprias refeições em horários que não conflitavam com os nossos. Começou a ocupar menos o espaço compartilhado, não por frieza, mas porque tinha ficado clara a localização de cada coisa. Minha filha fez um cartão para a avó 2 dias antes da partida. Dobrou uma folha de sulfite ao meio, desenhou as 2 na frente, escreveu por dentro com a letra ainda irregular dos seus 11 anos, obrigada por me ensinar a costurar um pouquinho. Um pouquinho está ótimo por enquanto. A minha sogra dobrou o cartão, colocou na bolsa, disse que ia botar no espelho do quarto dela. Na manhã da saída, ela fez café para todo mundo, incluindo minha filha que ganhou chocolate quente com canela, e ficamos os 4 sentados à mesa. Havia naquele café da manhã uma qualidade de coisa que terminou do jeito certo, não sem atrito, não perfeita, mas honesta. Quando ela estava saindo, com a mala no corredor e a sacola de bordado no braço, ela parou e me olhou. Posso te pedir uma coisa? Pode. Me ensina um dia a dizer as coisas na hora sem guardar. Eu passei a vida toda guardando. Acho que meu filho aprendeu comigo. Olhei para ela. É prática, eu disse. É desconfortável no começo. Depois fica menos. Ela assentiu. Saiu. Fechei a porta. Fiquei parada no corredor por um momento. O apartamento estava quieto com aquela qualidade específica de espaço que voltou a ser o que era antes de qualquer ocupação. Um silêncio limpo. Minha filha veio correndo da sala. Mãe, agora posso usar o escritório para terminar o projeto de arte? Depois do almoço, ela correu de volta. Fui para a cozinha. Meu marido apareceu com o cabelo desarrumado do sono. Se encostou na pia, me olhou. Você está bem? Estou. Ficou em silêncio por um momento. Não sabia que você sustentava tanta coisa por dentro antes disso tudo. Virei para ele. Não é que eu sustentava, é que eu achava que esse era o contrato. Ser boa esposa, boa nora, boa anfitriã, significava estar disponível do jeito que os outros precisavam, no formato que eles precisavam. Achava que o meu desconforto era o meu problema, não o problema de quem tinha causado. Ele ficou me olhando. E agora? Ele disse. Agora eu sei que ceder o que ninguém pediu que você cedesse não é generosidade. É um hábito velho que a gente aprende a chamar de bondade para não precisar nomear o que realmente é. E o que realmente é medo. Medo de ocupar espaço demais, de ser difícil, de ser menos amada se for exatamente quem é. Ele ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse, você vai continuar com o Pilates? Sim. Posso ir junto algum dia? Olhei para ele, 12 anos, e ele ainda consegue me surpreender quando escolhe. Pode, eu disse, mas você vai ter que comprar um tapete seu. Ele riu, um riso real, não de cortesia. Fui até a janela da cozinha, abri um pouco mais para entrar vento. A manhã estava clara, daquelas manhãs que parecem lavadas antes de qualquer coisa acontecer nelas. Fiquei olhando para a rua lá embaixo por um tempo. Pensei em tudo que tinha custado chegar até aquela manhã com aquela leveza, não só as 6 semanas, os anos antes disso. As vezes que eu disse que estava tudo bem quando não estava, os jantares que eu preparei sem ser perguntada se queria preparar, as opiniões que eu engoli porque achei que engolir era mais gentil do que falar, as manhãs que eu comecei no limite porque nunca tinha aprendido a proteger o que precisava ser protegido antes de chegar ao limite. Não virei outra pessoa. Não fiz revolução. Só aprendi, mais tarde do que devia, mas antes de ser tarde demais, que ocupar o espaço que é seu não agride ninguém. É só ser honesta sobre o que você precisa para continuar sendo quem você é, sem fingir que não é. Tenho 40 anos, tenho um apartamento que cheira a café e a fubá de vez em quando, tenho uma filha que faz as perguntas certas e está aprendendo a costurar um pouquinho. Tenho um marido que está aprendendo a perguntar antes de decidir. Tenho uma irmã que ouve até o fim e uma amiga que oferece estratégia. Tenho um tapete de pilates que está ficando com o meu formato de tanto uso.
E tenho finalmente a clareza de que cuidar de mim não é egoísmo com nome bonito. É o único jeito que conheço de ter alguma coisa real para oferecer às pessoas que estão do lado. Uma semana depois, meu marido ligou para a mãe, ficou meia hora conversando, voltou para a sala com aquela expressão leve de quem falou o que precisava falar. Me contou que ela estava bem, que tinha voltado às aulas de bordado na associação do bairro, que tinha contado para as amigas que ficou um tempo na casa do filho. Ela disse que você é a pessoa mais difícil e mais justa que ela conheceu em muito tempo. Tomei como elogio. Naquela noite, depois que minha filha dormiu, fiquei na varanda com um chá. O jardim lá embaixo estava quieto. Meu marido veio sentar do lado com uma água. A gente ficou em silêncio por um tempo. Do tipo bom, o silêncio que fica depois que as coisas importantes foram ditas e não precisam ser repetidas. Me ensina mais dessas coisas que você aprendeu, ele disse depois de um tempo. Você já sabe, eu disse. Só precisa parar de achar que o conforto de todo mundo é mais urgente do que o seu. Ele ficou quieto. Depois disse, como você aprende uma coisa assim? Olhei para o jardim. Você para de esperar que alguém te dê permissão para ser quem você já é. Ficamos lá por mais tempo, olhando para a noite quieta, enquanto a cidade fazia o que a cidade faz, quando você finalmente para de brigar com ela. Eu tinha 40 anos quando percebi que havia me tornado fluente em uma língua que nunca pedi para aprender. A língua do silêncio estratégico, de saber exatamente quando falar e quando guardar, de entender que algumas batalhas não se vencem com palavras, mas com paciência e com planejamento. Aprendi isso morando durante 5 anos numa casa que nunca foi minha, ao lado de uma cunhada que me fez entender, palavra por palavra, que ela sabia disso melhor do que eu. Mas essa história não começa com ela. Começa comigo, com a versão de mim que tinha 35 anos, trabalhava como designer gráfica num estúdio em Ribeirão Preto e achava que amor era uma estrutura capaz de acomodar qualquer inconveniência temporária. Quando conheci meu marido, ele tinha 38 anos, era técnico em edificações numa empresa de construção civil de médio porte e morava num apartamento de 3 quartos no bairro Jardim Paulista com a irmã mais nova dele. A irmã se chamava Camila, tinha 29 anos na época. Trabalhava como recepcionista numa clínica odontológica e havia se mudado para o apartamento do irmão 2 anos antes. Depois de uma separação que ela descrevia com a consistência de quem ensaia a narrativa, como o maior trauma da vida dela. Meu marido me apresentou a Camila numa tarde de domingo, num almoço que ela havia preparado inteiramente, da entrada à sobremesa, com o orgulho visível de quem está mostrando o território. Ela era bonita, articulada, tinha um senso de humor ácido que eu confundi por um bom tempo com inteligência afetiva. Me recebeu com um abraço que durou 1 segundo a menos do que um abraço genuíno costuma durar, e me serviu um prato de macarrão que estava bom, mas que ela mencionou 3 vezes durante o almoço que havia sido difícil de fazer porque a massa era importada e o molho levava um vinho específico que ela buscou em 2 mercados diferentes. Eu comi, elogiei e interpretei tudo aquilo como entusiasmo. Demorei para entender que era demarcação. Quando meu marido me propôs casamento, 16 meses depois de nos conhecermos, veio junto uma sugestão que ele apresentou com o tom casual de quem fala sobre algo já decidido. Camila ainda estava no apartamento. Estava se reorganizando financeiramente. Seria só mais alguns meses, talvez até o fim do ano, e o apartamento era grande o suficiente para os 3. Ele falou isso olhando para mim com aquele sorriso que eu havia interpretado durante todo o namoro como abertura e que com o tempo fui entendendo que era um pedido de concordância embalado em afeto. Eu tinha 35 anos, estava apaixonada, e alguns meses me pareceu uma expressão pequena demais para me preocupar. Nos primeiros meses de casamento, me esforcei para encontrar um ritmo que funcionasse para os 3. Aprendi que Camila gostava de ter o banheiro de uso comum até às 9 da manhã, que o volume da televisão da sala depois das 10 a incomodava, que ela tinha uma forma específica de organizar o freezer por categorias que eu levei algumas semanas para memorizar e que se eu esquecesse alguma delas, ela não dizia nada de frente, mas fazia um comentário pela metade, daquele jeito de quem está sendo generosa ao não completar o pensamento. Ela não era cruel. Isso foi o que tornou tudo mais difícil de nomear. Crueldade tem contornos claros.
O que Camila fazia não tinha contornos claros. Era uma presença constante que ocupava mais espaço do que o físico, que se manifestava em comentários sobre o jeito que eu temperava a comida, sobre os amigos que eu convidava para jantar, sobre o horário em que eu chegava do estúdio, sobre o fato de que eu não havia colocado o prato de volta na prateleira correta, depois do jantar de quinta-feira. Meu marido ouvia esses comentários com a expressão de quem está aguardando o fim de uma conversa que preferia não ter começado. Não concordava em voz alta, não discordava também. Havia desenvolvido, ao longo de décadas convivendo com a irmã, uma habilidade refinada de estar presente sem tomar partido, que ele provavelmente chamava de paciência, e que eu fui entendendo aos poucos que era uma forma sofisticada de não escolher. Numa noite do segundo ano, depois de um jantar em que Camila havia comentado, com aquele tom de quem está apenas sendo observadora, que eu parecia exausta e que talvez o meu trabalho exigisse mais do que era razoável para uma mulher recém-casada, esperei os dois se recolherem e disse ao meu marido, com a calma de quem organizou as palavras antes de abrir a boca, que eu precisava que ele dissesse alguma coisa quando a irmã fazia esses comentários. Não uma briga. Só um limite. Uma frase. Ele ficou quieto por um momento. Depois disse que eu estava lendo errado a situação, que Camila era assim com todo mundo, que não havia intenção má por trás das palavras dela. Eu disse, quando acontece dentro do espaço onde eu durmo, intenção deixa de ser o ponto. Ele não respondeu. Apagou a luz da cabeceira. Aquela noite ficou guardada dentro de mim não como mágoa, mas como dado, como uma informação precisa sobre a estrutura daquele lugar. No terceiro ano, aconteceu algo que parecia pequeno na hora e foi crescendo de significado com o tempo. Eu havia trazido, quando me mudei, uma caixa de papelão com coisas de valor sentimental da casa da minha mãe. Minha mãe havia falecido quando eu tinha 28 anos, de um infarto que não deu aviso, numa quarta-feira de manhã, enquanto ela estava fazendo café. Ela era professora de artes numa escola municipal. Pintava aquarelas nos fins de semana, com a seriedade de quem trata o lazer como vocação, e havia me deixado, além de tudo o mais, uma pasta de cartolina cor de vinho, cheia de esboços a lápis que ela fazia quando era jovem. Desenhos de mãos, de janelas, de árvores, de rostos que eu não reconhecia, mas que ela havia preservado durante décadas, com o cuidado de quem sabe que algumas coisas não têm substituto. Eu havia colocado a pasta em cima do armário do quarto, num canto que não atrapalhava nada. Ficou ali por meses sem que ninguém comentasse. Então, numa tarde de sábado, entrei no quarto e a pasta não estava mais no lugar. Procurei no armário, embaixo da cama, na prateleira do closet. Fui até a sala onde Camila assistia televisão e perguntei com uma calma que me custou algum esforço. Ela disse que havia reorganizado o quarto enquanto eu estava no estúdio, porque meu marido havia pedido que ela ajudasse a arrumar o apartamento antes da visita dos colegas dele no sábado à noite. Disse que a pasta estava provavelmente no quarto de depósito porque havia estado ocupando espaço sem função aparente. Fui até o quarto de depósito. A pasta estava lá, dobrada ao meio, com o elástico que a fechava arrebentado. Abri com cuidado. Os esboços estavam lá, levemente amassados, mas inteiros. Peguei a pasta, fui até o quarto, sentei na beira da cama e fiquei olhando para aqueles desenhos por um longo tempo. Não chorei, não confrontei Camila, não disse nada ao meu marido naquela noite. O que fiz foi guardar a pasta dentro da minha mochila de trabalho, no bolso de dentro, onde eu guardava meu HD externo e meus contratos de cliente. E alguma coisa dentro de mim se moveu com uma clareza que eu não havia sentido antes. Não era raiva, era nitidez. Era a nitidez de quem finalmente vê o contorno exato de uma situação que já conhecia há tempo. Você pode estar se perguntando por que fiquei. Eu mesma me fiz essa pergunta muitas vezes, principalmente nas manhãs em que acordava com a sensação de que o apartamento havia encolhido mais um pouco durante a noite. A resposta tem camadas. Fiquei porque ainda amava meu marido, um amor que foi se tornando mais complicado, mais negociado, mais cansativo, mas que existia. Fiquei porque a saída exige energia, e energia é um recurso escasso quando você trabalha em tempo integral, atende clientes até tarde
E ainda chega em casa tendo que calcular cada movimento dentro de um espaço que nunca aprendeu a ser seu. Fiquei porque aprendi, como aprendem a maioria das mulheres, que persistência é virtude, que boa esposa não desiste fácil, que saber ceder é sinal de maturidade emocional. Existe uma fronteira muito tênue entre ceder que constrói e ceder que apaga. Eu atravessei essa fronteira devagar demais para notar o momento exato da travessia. Mas fiquei também. E isso eu precisei admitir para mim mesma com uma honestidade que doeu, porque eu ainda não havia terminado de construir a saída. E construir saída em silêncio exige tempo. No 4º ano, comecei a poupar com uma intenção diferente da que tinha antes. Sempre guardei dinheiro. Sou filha de mulher que trabalhou a vida inteira como professora e que me ensinou desde cedo que reserva financeira não é luxo, é autonomia. Mas até então eu poupava de forma difusa, sem endereço específico. A partir daquele ano, cada real guardado passou a ter destino. Meu salário havia crescido. Havia expandido minha carteira de clientes no estúdio, assumido 2 contratos maiores de identidade visual para empresas do setor agrícola, e meu nome havia começado a circular no mercado regional como referência em design de marca. Meu marido sabia que eu poupava, mas não perguntava o quanto porque nunca imaginou que o quanto fosse o que era. Ele assumia que eu guardava o suficiente para a emergência, para uma viagem eventual, para o futuro genérico que os casais mencionam sem data específica. Nunca imaginou o que estava sendo construído, mês a mês, com a disciplina de quem aprendeu desde cedo que ninguém vai construir por você o que você não construir por si mesma. Abri uma conta numa fintech que meu marido não conhecia, não por desonestidade, mas por proteção. Porque eu havia entendido, ao longo de 4 anos dentro daquela casa, que a privacidade tem uma função que vai além do segredo. É sobre ter um espaço que não está sujeito à avaliação de mais ninguém. No 5º ano, Camila fez algo que foi o ponto de inflexão. Não porque foi o pior dos eventos daqueles anos, porque provavelmente não foi. Foi porque aconteceu no momento em que eu já havia acumulado clareza suficiente para deixar de interpretar e começar a concluir. Eu havia sido convidada para apresentar um trabalho num evento de design em São Paulo, uma conferência pequena, mas respeitada no setor, e havia me preparado durante semanas para a apresentação. Tinha impresso o portfólio, revisado os slides, separado a roupa com antecedência. Na noite antes da viagem, enquanto eu organizava a mochila na sala, Camila passou, olhou para a mesa coberta de materiais e disse, com aquela voz de quem não está fazendo comentário, está apenas pensando em voz alta, que era interessante como eu me dedicava tanto ao trabalho, mas que às vezes parecia que o estúdio era mais importante do que tudo o mais. Meu marido estava na cozinha, não disse nada. Eu continuei organizando a mochila, mas aquela frase ficou, não pela crueldade, que não era de crueldade que se tratava. Ficou porque era a versão mais limpa de uma mensagem que eu havia recebido de formas diferentes durante 5 anos inteiros. A mensagem de que o que eu construía fora daquelas paredes era uma forma de negligência, de que ambição em mulher casada precisa de justificativa. Fui para São Paulo no dia seguinte, fiz a apresentação, foi bem. Sentei num café depois do evento com um cafezinho e minha pasta de esboços da minha mãe que eu havia levado na mochila, como fazia em todas as viagens de trabalho desde o incidente do quarto de depósito. Abri na primeira página, olhei para os desenhos dela por um longo tempo, e então comecei a pesquisar o mercado imobiliário de Ribeirão Preto no celular, com a atenção analítica de quem já tomou uma decisão, mas ainda está fazendo a conta confirmar o que a intuição já sabe. Nos meses seguintes a pesquisa virou rotina. Abri planilhas que guardava numa conta de nuvem que só eu acessava. Entendi os bairros, os valores por metro quadrado, os empreendimentos com boa liquidez caso eu quisesse alugar no futuro. Contei para minha irmã mais velha, que mora em Franca, e que é a única pessoa com quem tenho o tipo de conversa que não precisa de introdução. Ela ouviu tudo sem interromper. Quando terminei, disse... Você devia ter feito isso antes, mas agora é agora. Ela me indicou uma advogada especializada em direito de família que havia atendido uma amiga comum. Marquei a consulta para um horário de almoço, sem mencionar para ninguém. A advogada tinha aquela precisão de quem não desperdiça palavras.
Me explicou o que era meu de forma exclusiva, o que havia sido construído dentro do casamento e como estava documentado, o que eu precisaria organizar antes de qualquer decisão. Me perguntou se eu havia guardado comprovantes das minhas contribuições financeiras ao longo dos anos. Abri o aplicativo do banco e mostrei. 5 anos de transferências mensais, todas documentadas, todas com o meu CPF de origem. Ela olhou para a tela, depois para mim e disse: "Você está em uma posição melhor do que imagina." Continuei. O apartamento apareceu numa busca de sábado à tarde, em que eu estava quase fechando o aplicativo de imóveis, pela exaustão de tanto olhar sem encontrar. Eram 2 quartos num edifício de médio padrão no bairro Jardim Califórnia, um bairro tranquilo com boa infraestrutura, a 15 minutos do estúdio de carro. Andar intermediário, varanda com orientação nascente, um quarto menor que eu imediatamente imaginei como estúdio próprio, com uma bancada de trabalho e luz natural pela manhã. O corretor foi objetivo e rápido. Me mostrou os cômodos com eficiência, me deu os números sem rodeios, respondeu às perguntas que eu tinha preparado de antemão. Fiz as contas enquanto ele ainda falava. Com a entrada que eu havia acumulado e o financiamento que eu conseguiria aprovar no meu CPF, a parcela ficava dentro do que eu poderia pagar com conforto, com margem. Precisei de 10 dias para assinar. Não porque estava insegura sobre o apartamento. Estava processando o peso do que a decisão representava para tudo o mais. Para o casamento, para a relação, para a versão de mim que ainda achava que as coisas poderiam se ajustar sem que eu precisasse sair completamente. Mas clareza não chega sempre como revelação dramática. Às vezes chega como acúmulo, como o ponto em que a balança inclina de uma vez depois de ter recebido peso gradual por muito tempo. Assinei numa manhã de quinta-feira antes do trabalho. Saí do cartório, fui até o carro, liguei o motor e fiquei no estacionamento por alguns minutos sem sair. Não estava chorando. Estava sentindo algo que levei um tempo para identificar com precisão. Era solidez. A sensação física e concreta de ter construído um ponto fixo que não dependia de mais ninguém para continuar existindo. Voltei para o estúdio. Atendi clientes, revisei layouts, respondi briefings. Naquela noite jantamos os 3 como sempre. Camila falou sobre uma colega do trabalho que havia se mudado para um apartamento novo e que estava tendo problemas com o condomínio. Meu marido concordou que condomínio dá trabalho. Eu disse que estava passando. Fui dormir com os documentos do apartamento dentro da pasta de trabalho em cima da cadeira do quarto. Nos dias seguintes, planejei a mudança com o mesmo método que aplico a qualquer projeto de identidade visual. Primeiro, um inventário completo. Depois, uma ordem lógica de execução. Depois, os prazos. Comecei pelos documentos: certidão de nascimento, diploma, registro profissional no Ministério, contratos de cliente, declaração de imposto de renda dos últimos 5 anos. Depois, os itens de valor sentimental. A pasta de esboços da minha mãe, que já estava na mochila havia meses. Um box de cartas que minha irmã havia me escrito ao longo de toda a vida adulta. Um relógio de pulso que havia sido do meu pai. Uma fita cassete de uma banda que eu e minha mãe ouvíamos juntas quando eu era criança e que eu havia guardado por razões que nunca consegui explicar racionalmente. Depois as roupas de fora de temporada, dobradas em caixas que eu levava ao apartamento novo aos fins de semana quando ia supervisionar a decoração, dizendo que estava indo ao mercado ou visitar uma cliente. Contratei uma designer de interiores jovem, indicação de uma colega do estúdio, que entendeu o que eu queria sem que eu precisasse explicar 2 vezes. O quarto menor virou exatamente o que eu havia imaginado. Uma bancada comprida de madeira clara na parede da janela, prateleiras abertas para os livros de referência e amostras de material, uma cadeira de trabalho que eu escolhi passando 40 minutos testando opções numa loja, sem pressa, sem precisar consultar ninguém. A sala eu planejei em torno de uma coisa específica. Na parede principal mandei instalar um painel de madeira ripada, e no centro desse painel, numa moldura de vidro que eu havia escolhido com cuidado, coloquei um dos esboços da minha mãe. Uma mão aberta, desenhada a lápis com aquela precisão leve e inclinada, que era a marca da letra dela em tudo que fazia. A mão no centro da parede principal da minha sala, no espaço que era inteiramente meu.
Meu marido não percebeu o esvaziamento progressivo do quarto, ou percebeu e não encontrou as palavras para o que estava percebendo. Nunca saberei ao certo qual das duas coisas. Numa quinta-feira, recebi mensagem da designer. Pode vir quando quiser, está tudo pronto. Fui naquela mesma tarde, depois de uma reunião de cliente, ainda com o blazer do estúdio. Abri a porta com a minha chave. Andei pelos cômodos devagar, sem pressa, sem ninguém me observando. A luz da tarde entrava pela janela da sala e projetava um retângulo claro no piso laminado. A bancada do quarto de trabalho estava exatamente como eu havia imaginado. A moldura com o esboço da minha mãe estava no centro do painel, na altura dos olhos, no lugar exato onde eu saberia encontrá-la, toda vez que entrasse na sala. Fiquei parada na frente da moldura por um longo tempo. Depois sentei no chão, encostei as costas na parede e chorei. Não de tristeza, de alívio. O tipo de alívio que só aparece quando você larga um peso que estava carregando há tanto tempo que havia esquecido que estava carregando. Voltei para o apartamento naquela noite. Jantamos os três normalmente. Camila comentou que o refogado havia ficado com tempero forte demais. Eu disse que achei bom e me servi demais. No sábado seguinte, o caminhão chegou às 7h30 da manhã. Eram 2 rapazes eficientes e rápidos, que trabalhavam sem perguntas desnecessárias. Tínhamos combinado tudo por mensagem durante as semanas anteriores. Eles sabiam exatamente o que levar. Os móveis do quarto que eu havia comprado no início do casamento, todos com nota fiscal no meu CPF, a mesa de jantar que eu havia escolhido numa loja de móveis em São Paulo, numa viagem de trabalho, e que chegou entregue com meu nome no documento, a estante do quarto, a poltrona da sala, o abajur que Camila havia comentado uma vez que ficava estranho naquele canto, mas que eu havia mantido porque era meu e porque ficava exatamente onde eu queria. Minha irmã havia vindo de Franca no dia anterior e dormido num hotel perto do bairro. Ela chegou às 7h40, com um café na mão para mim, e ficou de pé na entrada, me olhando trabalhar com a expressão de quem sempre soube que esse dia ia chegar. Meu marido havia saído cedo para uma obra em que estava supervisionando a fase de conclusão. Camila estava no banheiro quando o caminhão chegou. Ela não costumava sair do quarto antes das 10 nos fins de semana, mas o barulho do caminhão manobrado na rua a acordou antes do horário. Eu estava na cozinha fazendo a última verificação dos itens quando ouvi os passos dela no corredor. Ela apareceu na porta da cozinha com o cabelo ainda bagunçado do sono e a expressão de quem estava tentando organizar o que estava vendo. "O que está acontecendo aqui?" A voz dela era diferente do normal, mais baixa. Havia nela algo que eu não havia ouvido antes nos 5 anos todos, que era desorientação genuína. "Estou me mudando", eu disse, com a naturalidade de quem informa algo que já está resolvido. Ela ficou parada por alguns segundos. Depois a voz subiu um tom. "Você está se mudando, assim, sem falar nada. Meu irmão sabe disso? Vou falar com ele quando ele atender o telefone", eu disse. Continuei checando a lista no celular. Camila entrou na cozinha. Os rapazes passaram por ela com caixas nos braços e ela se afastou mecanicamente para abrir caminho, sem tirar os olhos de mim. "Você está levando as coisas da casa", ela disse. "Essas coisas são do apartamento." Parei. Coloquei o celular no bolso. Olhei para ela com a calma que 5 anos me ensinaram a construir, não como armadura, mas como clareza. E disse o que havia prometido a mim mesma que diria quando chegasse a hora. "Camila, durante 5 anos eu transferi a minha parte do aluguel e das despesas desse apartamento todo mês, sem falhar uma única vez. Seu irmão sabe disso. Você nunca soube porque nunca perguntou, ou porque era mais conveniente achar que eu morava aqui sem contribuir com nada. Os móveis que estão saindo daqui têm nota fiscal com o meu CPF. Eu comprei com o dinheiro que ganhei trabalhando. Tenho os documentos de cada um deles." Ela abriu a boca, fechou. "E estou indo morar num apartamento que comprei com dinheiro que poupei trabalhando durante anos. Dinheiro que é meu, completamente meu." Ela ficou parada. Era a primeira vez em 5 anos que eu via Camila sem resposta pronta. Havia na expressão dela algo que eu precisei de um momento para identificar. Não era raiva, embora estivesse chegando. Era surpresa. A surpresa de quem havia construído uma imagem muito específica de quem eu era e que de repente não reconhecia a pessoa na frente dela.
Continuei de olho nos rapazes que terminavam os últimos itens com precisão profissional. Minha irmã ficou parada na entrada da cozinha durante todo esse tempo, sem dizer nada, com o café na mão, me olhando com uma expressão que eu conhecia desde criança e que queria dizer: eu sei que você consegue. Quando o caminhão estava pronto, subi para dar uma última olhada no quarto. Estava vazio. A cabeceira da cama era do apartamento. Ficou. A luminária do teto que estava quando cheguei, ficou. Na parede, onde a estante havia ficado por 5 anos, havia uma faixa de tinta menos desbotada, o contorno exato do espaço que eu havia ocupado, um retângulo claro num fundo mais escuro, o negativo preciso da minha presença. Desci, peguei a minha bolsa e o casaco do gancho da entrada. Passei pela sala. Camila estava sentada no sofá com o telefone na mão, provavelmente ligando para o irmão. Não disse mais nada para ela. Cheguei à porta. Parei. Virei uma última vez. Ela estava me olhando do sofá com aquela expressão que havia mudado de novo, e havia nela agora, por baixo de toda a autoridade habitual, algo que se parecia com uma pergunta que ela talvez nunca tivesse se feito antes. Sobre o que havia acontecido naqueles 5 anos. Sobre o que ela havia deixado de ver porque era mais fácil não ver. Não disse nada. Abri a porta, fechei com cuidado e entrei no meu carro. Meu marido ligou quando eu já estava na estrada seguindo o caminhão. Deixei tocar. Ligou de novo. Na terceira vez, atendi. Renata, o que está acontecendo? A Camila me ligou dizendo que você saiu com um caminhão de mudança. Estou indo para o meu apartamento. Silêncio. Seu apartamento. Assinei os documentos há algumas semanas. Comprei com o dinheiro que guardei ao longo dos anos. Mas Renata, esse dinheiro, ele começou. Marcos, eu interrompi sem elevar a voz. Durante 5 anos eu transferi a minha parte de todas as despesas desse apartamento todo mês. Você sabia disso. Sua irmã nunca soube porque você nunca contou para ela. Isso significa que para ela eu era alguém que morava ali sem contribuir com nada. Para você, eu era alguém que pagava, mas não tinha voz sobre quase nada. O dinheiro que sobrou depois das minhas contribuições era meu, sempre foi meu. Eu o usei para construir o único lugar onde vou ser tratada como adulta. Silêncio mais longo. E o casamento? A voz dele estava mais baixa. Você vai precisar de um advogado. Eu já tenho o meu. Desliguei. Minha irmã, que estava no banco de passageiro, não disse nada por alguns minutos. Depois colocou a mão no meu braço por 1 segundo. Só isso. Chegamos ao apartamento às 10 da manhã. Os rapazes descarregaram com o mesmo cuidado e eficiência de antes. Fui indicando os cômodos com uma precisão que me surpreendeu, como se eu tivesse ensaiado aquela disposição durante meses na cabeça, o que era verdade. Cada coisa no lugar onde eu havia decidido que ficaria, sem negociação, sem precisar explicar a lógica para mais ninguém. Quando todos foram embora e a porta fechou pela última vez, fui até a sala. O esboço da minha mãe estava no painel, no centro, na altura dos olhos, exatamente onde eu havia colocado na semana anterior. A mão aberta, desenhada a lápis, com aquela linha leve e precisa, que era a maneira dela de dizer que tinha prestado atenção no mundo. Passei o dedo na borda da moldura. Minha irmã entrou na sala atrás de mim, ficou do meu lado e olhou para a moldura por um tempo. Ela ficaria feliz, minha irmã disse. Ficaria, eu disse. Sentamos no chão da sala nova, encostadas na parede que ainda cheirava a tinta fresca, e ficamos ali por um tempo que não medi, falando sobre a nossa mãe, sobre o apartamento dela em Franca, sobre as receitas que nunca aprendemos direito, sobre o relógio do meu pai, que eu havia colocado em cima da bancada do quarto de trabalho. A tarde foi entrando pela janela aos poucos. O apartamento foi ficando cheio de luz. Meu marido mandou mensagem pedindo para conversar pessoalmente. Nos encontramos 2 semanas depois, num café que nenhum dos dois frequentava. Ele veio com a expressão de quem dormiu pouco e pensou muito, o que provavelmente era verdade. Disse que havia entendido coisas que não havia entendido antes. Que sabia que havia ficado em silêncio quando não deveria. Que queria tentar de novo, de outro jeito, num espaço que fosse só nosso. Eu ouvi até o fim. Depois disse: Marcos, você teve 5 anos para escolher diferente. Não numa briga grande, não numa crise. Em cada detalhe pequeno,
em cada vez que sua irmã fez um comentário e você ficou quieto. Em cada vez que você calculou o que causaria menos tensão antes de calcular o que seria justo para mim, você escolheu o caminho de menor atrito todas as vezes, e o caminho de menor atrito para você era o de maior custo para mim. Não estou com raiva, mas não tenho mais disposição para investir energia esperando por uma versão de você que talvez exija que ele próprio decida aparecer. Ele baixou a cabeça. Não argumentou. Os advogados conduziram o processo com mais tranquilidade do que eu havia antecipado. A documentação estava organizada, a divisão era clara. Levou o tempo que leva. Camila me mandou uma mensagem algumas semanas depois. Era longa. Dizia que eu havia agido de forma covarde, que havia planejado tudo pelas costas, que a maneira como saí havia humilhado ela e o irmão, que eu havia destruído a família com uma saída calculada e fria. Li até o final com atenção. Não respondi naquele dia. Não respondi naquela semana. Depois de algum tempo, entendi que não havia resposta minha que fosse servir a nada útil enquanto a outra pessoa ainda não havia começado o trabalho interno de entender o que havia gerado aquela saída. A mensagem deixava claro que esse trabalho ainda não havia começado. O que ficou daqueles 5 anos não é amargura. A amargura é pesada demais, e eu aprendi a ser muito cuidadosa com o que decido carregar. O que ficou é uma compreensão que chegou com atraso, mas que chegou inteira. Fiquei naquele apartamento por amor, sim. Um amor que foi real, mesmo que tenha se revelado insuficiente para sustentar tudo o que eu precisava que sustentasse. Mas fiquei também porque aprendi, como aprendem a maioria das mulheres, que aguentar é virtude, que sair é fraqueza, que saber ceder é o que separa uma mulher madura de uma mulher difícil. Existe uma diferença entre ceder que constrói e ceder que apaga. Eu atravessei essa fronteira tão devagar que não reconhecia o momento exato da travessia. Percebo agora quando olhei para uma foto tirada numa confraternização do estúdio no 3º ano e levei alguns segundos para reconhecer minha própria expressão. Não era tristeza. Era ausência. Era o rosto de alguém que havia aprendido a ocupar menos espaço do que tinha e que havia se acostumado ao tamanho reduzido. Foi isso que me moveu, não Camila. Não o episódio da pasta de esboços. Foi perceber que eu estava desaparecendo em câmera lenta e que estava participando ativamente desse desaparecimento. Independência financeira não é sobre o número na conta. Aprendi isso do jeito mais demorado possível. É sobre ter uma opção concreta quando a situação exige que você escolha. Eu poderia ter ficado mais 5 anos naquele apartamento. Tinha condição financeira para isso. O que não tinha mais era a disposição de usar essa condição para sustentar uma estrutura que me diminuía a cada semana que passava. O dinheiro guardado não me deu coragem, me deu escolha. E quando você tem escolha, a coragem aparece junto, porque não está mais sozinha. Hoje, quando chego do estúdio à noite e abro a porta do meu apartamento, existe um momento específico entre o interruptor da entrada acender e a luz da sala se revelar inteiramente que ainda me para. É breve. Dura menos de 1 segundo. Mas está lá, toda noite, a sensação de que esse espaço é meu de uma forma que não é só legal, embora também seja. É meu no sentido de que cada decisão aqui foi tomada por mim, sem aprovação necessária, sem calcular o impacto em ninguém, sem medir se o que eu estava fazendo estava dentro do que era permitido. Ontem à noite abri a pasta de esboços da minha mãe e fiquei folheando cada página devagar, como faço às vezes nos fins de semana, com um café do lado. Cheguei num que eu não havia prestado atenção antes. Num esboço de uma janela vista de dentro, com a luz entrando de fora em linhas paralelas. Simples, preciso, feito com o tipo de atenção que a minha mãe dava a tudo que achava que merecia ser visto com cuidado. Levantei, fui até a janela da sala, aquela que olha para a rua com as árvores grandes, e fiquei parada ali por um tempo, olhando a luz da tarde entrando do jeito que entra. A resposta mais poderosa para quem passa 5 anos dizendo com gestos e silêncios que você não pertence a lugar nenhum, não é a discussão que você não vence. É a construção paciente e metódica de um lugar que é inteiramente seu.
Com um endereço próprio, com chave que só você tem, com uma moldura na parede principal e uma pasta de esboços na bancada de trabalho e uma frase que você escreveu para si mesma numa noite difícil do segundo ano, colada na porta da geladeira nova, que você escolheu você mesma, no tamanho que você quis. Essa frase eu não repito aqui porque é minha, mas sei o que ela diz. E sei que naquela noite, quando a escrevi, ela soou como uma promessa que eu ainda não sabia como cumprir. Hoje ela soa como confirmação.